maior harmonia entre corpo e mente, nós temos uma pessoa feliz. Pequenos defeitos que nós herdamos quando nascemos, como uma orelha de abano, um nariz adunco, uma mama que não tenha se desenvolvido de forma apropriada, assim como outros pequenos defeitos que vamos ganhando com o envelhecimento. Rugas, sobras de pele, gorduras mal localizadas, são todos possíveis de serem melhorados pela cirurgia plástica. Importante lembrar, quando você quiser fazer uma cirurgia plástica, procure um médico que tenha 6 anos de medicina, 3 anos de cirurgia geral, mais 3 anos de cirurgia plástica, que seja reconhecido pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e que seja reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina. As crianças do Lar Santo Antônio dos Excepcionais possuem inúmeras necessidades especiais. Medicamentos, fisioterapia, aparelhos, exames. Mas, sem dúvida, a maior necessidade destas crianças é a solidariedade. Estenda sua mão. A esperança de dezenas de crianças está no seu gesto. Em momentos especiais de nossas vidas, nos emocionamos, sorrimos, choramos, temos alegria e estamos sempre perto das pessoas que amamos. E essas emoções merecem ser guardadas para sempre. A Foto Delvaux faz isso desde 1950, oferecendo serviços fotográficos completos e aliando tecnologia, tradição e qualidade, transformamos suas emoções em momentos inesquecíveis. Foto Delvaux, fone 3224-4206. Papai, você pode ler uma historinha pra mim? Filhinha, o papai tá muito cansado. Pede pra mamãe. Mãe, pede pro papai ler uma historinha pra mim. Nunca é tarde para você pensar na família. Da Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias. A gente começa às vezes rindo aqui, você não vai entender, mas é que a gente fica batendo papo no intervalo. E é uma delícia o nosso bate-papo aqui no comercial. Só não podem gravar o bate-papo, né? Mas tudo bem. A gente está falando sobre periodontia, doença de gengiva e tal. Que outras doenças têm relação com doença periodontal? A gente até estava comentando Eu acho que podia mostrar esse modelinho que eu acho ele muito interessante para entender bem o que é doença periodontal, Miguel. Ainda bem que ela é conhecida, né? Nós estamos cortando ela. O tempo todo. Tá, então vamos lá. Não, mas esse modelo é bem explicativo. Eu mostro aqui. Ali. Tá, então assim, o que acontece? Aqui a gente tem um manequim para mostrar bem a situação saudável. A gengiva envolvendo Tem que virar um pouquinho mais. Aqui. Isso. Aqui, envolvendo os dentes. Então, o que a gente tem? A gente não enxerga, numa situação saudável, as raízes dentárias. Por quê? Os dentes estão todos envolvidos por osso. É como se a gente tivesse um bloco ósseo e os dentes todos colocados ali. Quando a gente tem uma situação inflamatória, lembra que eu falei bem no início que a gengiva inflama e descola, ela solta. E cria um espacinho para a placa bacteriana, para o tártaro, e descendo e colar nas raízes dentárias. Então, a gente tem tártaro nas raízes. Esse tártaro, se ele está na raiz, invariavelmente ele entra em contato com o tecido ósseo. E isso inicia uma infecção. Essa infecção vai fazer com que o osso que antes cobria todas as raízes, então lembra, na situação saudável, a gente não enxerga a raiz, porque a gente tem osso. Na situação de doença, o que acontece? Podia virar um pouquinho mais o modelo para eles. Abaixo. Isso. Aí. Então, consegue aproximar a imagem um pouquinho mais? Não sei se fica muito difícil, porque aí ela pode mostrar até que tem movimento, esses dentes, eles começam a ter movimento. Isso, então assim, aqui dá pra ver bem direitinho, olha como eu enxergo praticamente, ó. Isso aqui é quando a gente tem um início de destruição, então eu enxergo só um pouquinho da raiz, ó. À medida que vai aumentando a quantidade de tártaro e o paciente não trata, a destruição é maior e o osso vai sendo destruído e a raiz vai aparecendo mais e vai sendo cada vez mais coberta por tártaro. Então, assim, se a gente não tratar, de tanto osso que aquele dente perdeu, ele acaba ficando com mobilidade. Então, ó, aqui, e o que acontece? A gente
consegue extrair o dente. É isso que acontece na vida real, vamos dizer assim. E outra coisa que eu acho que é bem explicativa também é que esse dente, ele desceu porque perdeu o antagonista, né? Isso. Porque às vezes as pessoas dizem, mas é um dente posterior, a gente pode extrair. Olha o que acontece quando a gente extrai um dente. O antagonista, ele destrui, né? Isso, se tu conseguir aqui. A gente consegue. Aqui a gente tem a ausência do dente, ó. No arco inferior, então o que aconteceu? Foi extraído um dente posterior. E o que acontece? O de cima, como ele não encontrava nenhum dente para bater, para ocluir, ele acaba descendo. E aí são perdas sucessivas, né? Isso. Eu acho que uma coisa que é importante a gente frisar é que a placa bacteriana, ela não se forma só em quem tem dente. Cansa de acontecer, cara. Eu faço muita prótese, né? Então, ainda se usa muito dentadura. Às vezes as pessoas dizem assim, a dentadura é coisa do passado. A gente tem que explicar aqui. Pessoas que estão fazendo tratamento de câncer, né? Estão fazendo quimioterapia. Pessoas que tomam alendronato, que é tratamento de osteoporose. Pessoas que têm diabetes grave, pessoas fumantes não fazem implante, não devem fazer implante, né? Alguns nem podem. Então, para essas pessoas ainda usa dentadura, ainda se usa removível, então ainda são próteses muito utilizadas. E às vezes a gente faz uma prótese, né, uma dentadura, e passa assim 6 meses, a pessoa volta lá, doutora, olha, a sua prótese está toda manchada. Devia ter algum problema, o material era ruim, vem toda manchada. Aí tu tira para ver, cara, tá coberto de tártaro. Aí eu pego o ultrassom e mostro, não, isso aqui é tártaro. Aí começa, mas como é que forma tártaro se não tem dente? O tártaro forma nas superfícies da boca, não precisa ser no dente, forma na prótese removível, forma na porcelana, acumula menos, porque ela é mais lisinha, mas acumula também em próteses de porcelana. Isso faz a retração de gengiva, né? Porque às vezes a pessoa diz assim, eu coloquei essa prótese faz tão pouco tempo e agora tá aparecendo metal. Porque deixou formar placa, deixou formar tártaro, empurrou a gengiva e aparece emenda, né? Exatamente isso. Que faz que nem no filme, deixa um copo d'água cheio de... Com dentadura? Não, a dentadura fica na boca. Não sei... Cheio de ácido. Não, até pode-se falar isso. A dentadura, ela deve ser bem escovada, né? A gente pode... Uma coisa que a gente até recomenda, pode pegar aquele sabão de cozinha, que ele tira bastante a gordura, então pode escovar bem a dentadura com aquele sabão de cozinha, depois pode passar uma pasta de dente para deixar mais cheirosinho. E tem substâncias, tablets, que a gente põe num copo d'água, deixa lá 5 minutos e ele é bactericida, ele mata a bactéria, que também é muito bom. De todo errado. Mas não precisa passar a noite no copo, que não é uma coisa muito gostosa ver o cônjuge com o copo cheio d'água com uma dentadura dentro, né? De madrugada levanta, toma água. É muito bom. Não é necessário, não se faz necessário, né, Cá? Não. E quem usa implante também, eu acho que era importante a gente falar, Isso, né? Porque assim, às vezes as pessoas, já que eu tenho doença periodontal, que os dentes estão frouxos, então vamos resolver, vamos extrair e colocar implante. Tá, fica outro alerta aqui que eu acho que cabe muito a gente falar. Quanto antes tirar doença periodontal séria, quanto antes remover o dente, colocar um implante, mais osso vai ter. Exatamente, porque um dente que a gente não consegue tratar e que está sempre inflamado, que se mantém sempre com inflamação, o que essa inflamação faz? Destrói o tecido ósseo. Reabsorve o tecido ósseo. E o que a gente precisa para o implante? Osso para conseguir ancorar ele. Então, aí, além de se ter uma inflamação ali permanente, que não tem, como a gente já falou antes, só assim, não envolve só risco para situações dentárias, mas para a saúde inteira, também acaba dificultando na colocação do implante, porque daí tem menos osso. Mas a outra situação é assim, é importante a gente frisar que os implantes, eles também têm que ser cuidados como se fossem dentes. Às vezes as pessoas acham assim, vou substituir os dentes pelos implantes e agora não preciso mais cuidar. Não é assim, nos dentes a gente não tem periodontite, a gente tem periimplantite, que é praticamente o mesmo sistema de doença, acontece a mesma coisa também, causado por placa bacteriana, que é um defeito, ou seja, uma má escovação, muitas vezes, e a gente tem essa inflamação na gengiva e a mesma destruição óssea, só que daí não acontece ao redor do dente, vai acontecer ao redor dos implantes. Começa a se expor às roscas, cada vez vai destruindo mais osso e às vezes se perde o implante. E outro alerta importante da gente dar é cuidar com quem você faz a sua cirurgia de implante. Muitas vezes o implante se torna barato quando é usada uma marca ruim, um implante de péssima qualidade. Esse implante de péssima qualidade, muitas vezes ele é muito rugoso e pode aumentar a chance de ter
Periimplantite. Então, assim, ó, a economia é a base da porcaria. Eu acho que esse ditado todo mundo conhece, né? Porque às vezes as pessoas dizem assim, não, mas eu consegui uma pessoa que me bota implante por 1/10 do X, normal. É que nem o Miguel sempre fala. Se você acha uma Ferrari para comprar por R$5.000, algum problema tem, né? É que saúde, eu acho que as pessoas até têm que entender, porque tem muita gente que orçamento, não é questão de orçamento, né? Não precisa rifar o corpo, né? Não é uma TV que tu tá comprando que ela é igual em todos os lugares, vamos dizer assim, os tratamentos são diferentes, a qualidade dos profissionais são diferentes. Uma coisa que eu acho bem importante a gente frisar é a importância com a esterilização. Assim, o cuidado que tem que se ter com o uso só de materiais esterilizados e toda a biossegurança, isso é muito... E as pessoas dizem, mas como é que eu vou saber se está esterilizado? O dentista deve abrir o saquinho estéril na sua frente. Tá? De preferência deve rasgar o papelzinho na sua frente. Porque se abrir muito direitinho para reaproveitar, repense. Né? Esses tempos eu estava atendendo uma paciente que ela disse que ela foi num dentista e que ele não usava luva. Que bom, né? Tu imagina a pessoa colocando a mão na tua boca sem luva. Ele pode ter atendido alguém antes que tem hepatite C, herpes. Não precisa nem ser tão ruim, né? Mas hepatite C é assim que se pega. Se ele não usava a luva, provavelmente a esterilização era meia boca também, né? Diz que no meio do atendimento, ele coçou a cabeça, atendeu o telefone, ela levantou. A hora que ele coçou a cabeça, ela repensou. A hora que ele atendeu o telefone, ela, disse, não, doutor, chega. Por hoje chega, tal, e não voltou mais. Mas isso é uma coisa, essa parte da esterilização que tu falou é muito importante, principalmente lidar num instrumento afiado, perto da gengiva, assim, tá perfeitamente estéril, né, Karine? Porque assim, a gente lida com sangue. O ultrassom, tudo vai subgengival, então se vai embaixo da gengiva tem sangramento. As pessoas até comentam, dói, doutor, o tratamento? Não. Até isso é outra coisa legal de falar, não dói, porque o tratamento é feito todo sobre anestesia. Então o paciente é anestesiado, não sente nada e depois a gente medica para também não sentir depois. Mas assim, o contato com o sangue tem, então tem que ter esse cuidado de esterilização, que sangra muito. Não só o tratamento periodontal, o tratamento de canal, prótese, todas as tudo coisas, envolve um pouquinho de sangue, porque tocou um pouquinho ali pertinho da gengiva, se tiver um pouquinho de placa, ela vai sangrar. Né? Então, assim, é importante você procurar um especialista em periodontia se você tem doença periodontal. Se você coloca implante, procurar um implantodontista, fazer com uma pessoa que você sabe que vai usar um material bom. Normalmente os materiais bons têm carteirinha de garantia. Né? Então, também outra dica legal de falar é quem faz implante, ter a carteirinha anotada que tipo de implante colocou. Teve aquela empresa que fechou, a Imbra, né? E estão abrindo outras assim, né? Teve aquela empresa que fechou a Imbra e deixou um monte de gente na mão. E nós atendemos lá na clínica um monte de pessoas que vieram da Imbra e que foi difícil a gente descobrir o que tinha sido usado, porque a gente precisa saber qual o implante usado, qual a peça usada. Tudo isso um dentista sério vai te dar. Por quê? Porque esse dentista pode se mudar. O dentista pode morrer, você pode mudar de cidade, você pode estar de férias na Europa e aí solta um parafusinho. Você tem que ter a carteirinha na sua carteira dizendo qual o tipo de implante que você usou, né? É importante você saber o que você colocou. Existem milhares de marcas de implante. Você precisa saber qual que você usou para na hora do aperto, né, poder resolver com facilidade, né? E se o implante começar a sangrar também, importantíssimo procurar o periodontista. É até bem importante, no caso do implante, então, mais rápido ainda do que no caso do dente, porque a ligação da gengiva com o implante, ela é mais frágil do que da gengiva com o dente. Então, esse processo de inflamação, de descolamento, ele é mais rápido. Então, tem que se cuidar tanto do implante quanto do dente. E até tem produtos novos hoje, né, Karine, que estimulam um pouquinho a formação óssea, né? Isso aí, Ana. Nas situações que a gente tem uma perda óssea, mas essa perda ainda é inicial ou até mediana, que a gente consiga recuperar o osso, hoje a gente tem produtos que conseguem recuperar com mais facilidade o osso que a gente perdeu. Se chama o Endogain, que é um estimulador das proteínas da matriz do esmalte. Então, isso é feito no caso dos dentes, a gente faz uma cirurgiazinha, limpa bem a raiz e aplica esse produto que é um gel. E esse gel vai estimular a formação de osso ao redor da raiz. Casos específicos usados pelo periodontista. Isso, são casos específicos, não é em todas as situações, mas quando bem avaliado e bem indicado, ele funciona muito bem.
Na situação dos implantes, a gente não consegue usar esse mesmo estimulador. O que a gente faz é um procedimento de regeneração óssea guiada. Então, da mesma maneira, a gente faz um novo procedimento cirúrgico, acessa o implante, limpa bem as roscas, coloca um osso. Esse osso não precisa ser enxertado, não precisa ser retirado do paciente. Então, a gente compra um ossinho artificial, sempre como a Ana falou, de boa qualidade, porque senão o resultado é diferente. Coloca esse osso, coloca uma telinha e fecha de novo com a gengiva. Então, a ideia é a gente recuperar o osso que perdeu. Essas situações, elas funcionam, mas novamente falando, tem que ser muito bem indicado, porque nos casos em que as perdas são muito grandes ou que os defeitos são muito grandes, onde a gente não vai conseguir ter um stop, não vai conseguir fazer com que o material pare ali, não funciona. Por isso que tem que, quanto antes a pessoa procurar o dentista, ou consegue fazer esses procedimentos para recuperar o que já aconteceu, ou consegue nem chegar nessa situação, né? Trata desde o início, quanto mais rápido a pessoa procura o dentista, mais rápido, mais fácil e mais, até no aspecto financeiro, se a gente for falar, mais barato. Odontologia, quanto antes tu procura, mais barato fica. E na verdade, assim, ó, eu acho que cabe bem aqui a gente explicar como é que você pode saber se se a pessoa é especialista em periodontia. Na odontologia é muito fácil, não sei como é que é lá no CRM, mas na odontologia você clica www.CRO, que é o Conselho Regional de Odontologia.rs, e aí você vai ter um espacinho, você põe o nome do profissional e ele vai te dizer a especialidade do profissional. Porque às vezes as pessoas compram gato por lebre, né? E a gente até, o Miguel vive dizendo que muitas vezes a culpa é do paciente, porque ele também não procura saber se a pessoa é especialista ou não. Né? Então assim, ó, procure saber se é especialista. Você vai colocar um implante, clica lá, vê se a pessoa é especialista em periodontia, em implantodontia, porque às vezes um cursinho de fim de semana não deixa a pessoa apta a fazer uma cirurgia que vai mexer no seu tecido ósseo facial. Eu já peguei casos, Karine, de necrose grande aqui de maxila, da pessoa perder a base do nariz. Então assim, ó, procure um especialista, não corra risco, não leiloe seu corpo, né? Porque é o que nem tu falou, ficam fazendo orçamento em todo jeito, não é que nem comprar uma geladeira, né? Vai lidar com o seu corpo. Então procure um especialista. O periodontista, a mesma coisa. A doença antigamente se chamava de piorreia. E não tinha cura. E hoje tem cura, desde que você pegue do início com um especialista. O nome sempre é desagradável, né? Piorreia, né? Certamente eu tenho um sonho, eu tenho alguns sonhos recorrentes, tá? Eu provavelmente vou sonhar de novo com o dente frouxo. Tá? Algumas vezes, porque eu já vi esse protótipo aí algumas vezes com vocês, e assim, ó, que